Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão Ufológica. Falaremos sobre ufologia e temas correlatos. E não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Obrigado. É isso, meus amigos. Chegamos até aqui, então agora vamos para o episódio de número 8. Roda a vinheta. Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos então continuar com mais um episódio, agora do número 8, falando a respeito de uma pessoa muito especial que entrou na minha vida e foi muito importante para todo o meu desenvolvimento dentro da área da ufologia, que é o meu amigo Jorge Luiz, né? A gente chamava de Jorge. Eu conheci o Jorge, como eu já falei em algum episódio anterior, muito pouca coisa, né? Eu conheci o Jorge no meu colégio, né, na época que se fazia científico, segundo grau. E ele também fazia o mesmo ano e tínhamos um professor em comum, que também se chamava Jorge, trabalhava no Museu da Quinta da Boa Vista, era biólogo, era nosso professor, portanto, de biologia. E o Jorge estudava no turno da noite e eu no turno da manhã. E esse professor, vendo que nós tínhamos muita coisa em comum, resolveu nos apresentar. E assim começou a nossa amizade. Essa amizade que durou muito tempo, muitos anos, até a partida dele no carnaval, no feriado de carnaval do ano 2000. Mas era o ano de 1978. Eu tinha acabado de conhecer a Sandra, que acabou sendo minha namorada, como eu contei no episódio anterior para vocês. E então conheci também o Jorge, um mês depois, pouco depois. Jorge se apresentou como sendo um contatado, né? Ele não era uma pessoa de ter delicadezas na palavra, né? Então ele foi logo entrando no assunto comigo, como se já me conhecesse. E eu acredito, de fato, que ele já me conhecia, não daqui, né? E ele foi logo entrando no assunto da ufologia, como eu também, já imediatamente já respondi a ele, e a conversa foi longa no nosso primeiro encontro. Muitas curiosidades sobre o que ele passou, ele muitas curiosidades sobre o que eu passei. Fomos criando uma amizade, um laço de amizade muito grande. E a pesquisa, então, começou em torno de mim, do Jorge e do Helder. Viramos um trio, porque eu apresentei, obviamente, o Jorge ao Helder, e logo ficou amigo também do Jorge. E a gente se reunia, né, nós três, para conversarmos certos assuntos que a gente chamava de ufologia avançada ou ufologia particular pessoal, né? Então, ali foi se criando um vínculo muito grande, e eu vou falar hoje especificamente sobre o Jorge. Jorge realmente era um contatado. Eu vi coisas incríveis com o Jorge. Jorge tinha a minha idade, na época, tínhamos a mesma idade, e o Helder era um ano mais novo do que a gente. E assim, começamos a ver vários fenômenos juntos, separados, a mesma coisa que acontecia com o Helder, começou a acontecer com o Jorge, né? E eu vou contar então alguns episódios em relação a isso para vocês. Então, como Jorge se tornou um contatado? Jorge, quando muito novo, os pais tinham uma espécie de um sítio entre Teresópolis e Friburgo, mais para Teresópolis, e naquele sítio, um certo dia, ele com um primo dele saíram para brincar na mata, né? Muita montanha, muito mato, e eles viram algo pairado num vale, né? Que era uma espécie de uma gota de lado, ou seja, a gota não estava nem de cima nem de baixo, ela estava na horizontal, e era uma gota toda prateada, era uma nave em forma de gota, mais ou menos da cor desse
desse microfone que vocês estão vendo aqui. E ela estava pairada a 1,5 m de altura, completamente parada, sem som, sem luz nenhuma. Era de dia, era umas 9 horas da manhã. E ele, quando viu aquilo, se deparou com aquilo, aquilo chamou muito a atenção dele, do primo. O primo ficou com medo, ele não. E o primo ficou onde estava. Ele resolveu chegar perto dessa gota, dessa nave em forma de gota. E, segundo ele, ele entrou embaixo da nave e chegou a tocar na nave. Não aconteceu nada de grave, nem reação nenhuma dessa nave. E aí é que começa toda a aventura do Jorge a partir desse encontro, né? Jorge começa a receber mensagens telepáticas de um determinado ser e depois de outros seres, de uma mesma equipe, segundo ele, né? que pertenciam àquela nave, a um determinado comando, e de uma mesma origem. E assim começa as pesquisas do Jorge, e esses seres começam a passar muitas informações para o Jorge, informações tecnológicas, informações matemáticas, informações psíquicas, por que não dizer, e psicológicas, uma série de coisas, muita coisa. E o Jorge cresceu então com esses contatos que começaram a ser periódicos no mesmo local, na fazenda ou no sítio. É que ele apelidou o local de fazenda, a gente acabou acostumando a chamar de fazenda, porque toda vez que a gente ia lá, ele falava, vamos para a fazenda? Então a gente ia. E nesse local ele começou a receber muitas informações, muitas coisas aconteciam com ele, que eu não vou ter tempo de contar detalhes aqui. E assim ele se tornou um contatado. Voltando então, quando eu conheci o Jorge, um pouco depois, alguns meses depois de conhecimento com ele, de ter passado alguns fenômenos com ele com a gente, comigo e com o Helder, eu e ele resolvemos fazer um curso de parapsicologia. E o curso que havia aqui no Rio de Janeiro era do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisa Parapsicológica, que ficava na rua Alcindo Guanabara, na Cinelândia, no centro da cidade aqui do Rio. O curso era ministrado pelo doutor, professor Augusto Gomes de Matos, que era um capitão militar, e ele era psicólogo, trabalhava com isso. Fizemos o curso e depois estendemos para um próximo curso que nos interessou, que foi oferecido pelo Instituto, né, se queríamos fazer, que foi um curso de hipnose, que durou 3 a 4 meses, não me lembro direito, que era uma hipnose clássica, também com o Dr. Augusto Gomes de Matos. Isso nos ajudou muito naquela época, porque abriu a nossa cabeça para entender uma série de coisas dos fenômenos paranormais e da mente humana através da hipnose, né? Foi algo que nos levou muito além daquilo que a gente estava naquele momento, né? Me lembro que o Helder não se interessou em fazer o curso, então fomos só nós dois. E eu vou mostrar inclusive a carteirinha aqui. Não reparem a foto, é uma foto minha com 19 anos de idade. Ele não fez então, o Helder, o curso. Bom, um determinado dia resolvemos então praticar a hipnose, que já havia sendo praticada com muitas pessoas, e eu resolvi falar com o Jorge, combinei com o Helder, resolvi falar com ele se ele não queria se submeter a uma hipnose, para entender melhor o que aconteceu com ele. E ele deu o aval, combinamos um dia na casa dele, no apartamento dele, um dia que a mãe não estivesse, que não tivesse ninguém em casa. E lá eu pude ministrar uma hipnose bem profunda com ele. Ele era bastante sensitivo a esse tipo de fenômeno, né, da hipnose. E eu consegui, então, fazer com que ele fosse muito longe, onde ele contou toda a história dele e de coisas que possivelmente nem ele lembrava, desde a infância. E ali se apresentou, num determinado momento da hipnose,
quando eu ia retirá-lo do transe hipnótico, do aprofundamento, alguém veio e falou assim: eu posso me manifestar, falar com você? Eu falei: Jorge, claro. Ele falou: não sou o Jorge. Eu falei: é o inconsciente do Jorge? Ele falou: de certa forma sim, mas não. Eu falei: então quem é você? Ele falou: meu nome é Son Shen. Eu sou de tal lugar, tal origem, e gostaria muito de falar com vocês dois. Eu falei: pois não. Ele falou: você me libera desse transe aqui e tal. Aí eu fui liberando, né? Porque a mente fica sob o controle da nossa voz e tal. Eu fui liberando ele. E lá ele pediu papel, caneta, tal. Fez um desenho, fez alguns desenhos, algumas coisas. E explicou que, na verdade, o Jorge, e essa história eu já conhecia, mas só certa parte, um certo ângulo da história. O Jorge, por volta de 8 anos de idade, ele foi assistir um jogo de futebol. E ele não tinha lugar para ficar, ele subiu no muro, né, para ficar olhando lá de cima. E o muro era muito alto. E ele sofreu uma queda, né? Isso foi tudo confirmado pela mãe dele, tudo. A mãe dele era médica, e o pai era piloto aviador da aeronáutica. Então a mãe dele contou que realmente ele havia sofrido uma queda nessa idade, foi internado, fez várias cirurgias, porque com a queda ele teve fraturas diversas nas duas pernas, né? Em vários pontos das duas pernas, e teve que fazer a cirurgia. E depois outra cirurgia, e depois outra cirurgia. Então ele teve um bom tempo de internação, né? E, e parece que numa dessas cirurgias, segundo essa entidade, esse ser, nos contou, nos relatou, o Jorge morreu numa dessas cirurgias. Foi quando esse Son Schenck assumiu o controle. Ou seja, uma clássica história de um walk-in, ou um entrante, se quiserem chamar assim. Um walk-in extraterrestre. E eu perguntei como é que isso acontecia. Ele falou que já tinha antes do Jorge nascer, já haveria um acordo para que isso acontecesse num determinado momento da vida do Jorge. E tudo tranquilo, já estava tudo combinado, vamos dizer assim. E eu falei: mas como é que funciona? Ele falou: eu fico no inconsciente do Jorge e daqui de trás eu tenho todo o controle, ou seja, eu sei todas as maneiras dele, as manias, os gostos, reconheço todas as pessoas. Ele sabia tudo, ele era o Jorge, né? No inconsciente do Jorge. Ele tinha todo o controle do Jorge. Então não acontecia de ser um clone ou alguma coisa diferente que podia, sem querer, não lembrar ou não saber certas coisas da memória de vida do Jorge, ou esquecer as pessoas, não saber, não reconhecer alguém. Esse tipo de perigo não corria, porque ele então trabalharia através do inconsciente do Jorge. Nós ficamos muito impressionados com aquilo tudo foi gravado, e depois eu retirei o Jorge do transe hipnótico e apaguei tudo da memória dele, assim como esse ser havia pedido que eu fizesse. E o Jorge não sabia de nada, eu fiquei com a fita. Ele não sabia mais, nem lembrava mais que eu havia pedido a ele para gravar e que eu iria gravar, então não houve problema nenhum em relação a isso. E eu fiquei com a fita. Só que antes de tirar ele do transe hipnótico, eu coloquei um sinal, um código, na mente dele, em que quando eu falasse determinada coisa, ele entraria imediatamente em transe, que era uma maneira de falar diretamente com o ser. Ele pediu que eu fizesse isso, para que ficasse mais fácil, porque senão eu teria que fazer hipnose toda vez, falar com o Jorge, tal, colocar em transe. Então era uma coisa rápida. E nós testamos isso uma certa vez, claro, com muito cuidado, né? O Jorge estava sentado no sofá e eu, de repente, estava eu e o Helder e o Jorge, eu falei a palavra código e ele imediatamente voltou já outra pessoa, com outro conhecimento.
Ele apagava completamente. Se deixasse ele apagado, ele ficava. Se eu não chamasse pelo outro, ele ficava apagado lá no sofá. Então era uma coisa bastante impressionante. Isso foi usado durante muito tempo, né? Bom, dito isto, vamos para o próximo assunto. Certa vez na minha casa, eu estava sozinho, meus pais viajando, como sempre eu aproveitava essas oportunidades. Convidei então o Jorge e o Helder para irem em casa. E aconteceu um fenômeno bastante interessante. Os meus pais tinham um fogão que também tinha, hoje acho que isso não existe mais, também tinha banho-maria, boca elétrica, boca com gás, quer dizer, eram 6 bocas, era um fogão grande. E o fogão estava fechado, desligado da tomada, ok? Porque meus pais estavam viajando e eu não cozinhava, então eu comia fora, no restaurante e tal. E estava desligado da tomada e tinha uma caneta em cima da tampa do fogão. Eu vou explicar por que eu estou dando esses detalhes. E estávamos eu, o Jorge e o Helder na sala conversando, quando começamos a escutar alguns barulhos. O Helder olhou para a cozinha e viu o fogão, o termostato com a lâmpada, né, aceso. Eu falei, como está aceso se não está ligado na rede elétrica, o fogão? Ele falou, está aceso, cara. Começou aquele cheiro de queimado, nós levantamos, fomos até a cozinha, acendemos a luz, e estava realmente, inclusive a tampa, que é esmaltada, já estava escurecendo e estufando do calor. E a caneta Bic, plástica, obviamente, derretida, já derretendo em cima da tampa do fogão. E não havia porque como aquela boca elétrica estava ligada, acontecendo aquilo, se o fogão não estava ligado na rede elétrica. Então me veio à mente começar a conversar com quem quer que fosse, que estivesse por ali causando aquilo. Para nós estava claro o fenômeno de poltergeist, né? Estava claro ali. De repente o Helder sai da cozinha e vai para o meu quarto. E eu vou para o meu quarto atrás do Helder, enquanto o Jorge ficou ali, próximo ao fogão, vendo aquilo ali. E o Helder diz que entra em contato com um ser muito pequenininho que estava no canto do quarto. E provavelmente era ele que estava provocando aquilo tudo. Voltamos para a cozinha e eu pedi para parar com aquilo, dei como se fosse uma ordem. E aquilo parou. A luz do termostato apagou. Falei, gente, não toca aí na tampa não do fogão, porque está quente pra caramba. Esperamos um pouco, aquela caneta havia derretido, uma parte dela. E eu resolvi, então, depois, com cuidado, com pano, depois de sentir que não estava mais quente, o suficiente para queimar, né, abrir o tampo, né, do fogão. Só que a caneta continuou grudada, né, e não saía. Então, a gente puxava a caneta, ela estava grudada mesmo. Até que eu falei, olha, quem for que esteja aqui, quem quer que seja, por favor, solta a caneta. A caneta caiu no chão, né? Se liberou totalmente derretida, mas caiu. Aí nós pegamos a caneta e fomos para a sala. Começamos a conversar sobre esse fenômeno que acabara de acontecer com a gente, quando de repente o Helder falou assim, eu estou percebendo, o Helder não, desculpa, o Jorge falou assim, eu estou percebendo alguma coisa estranha. Tem alguma coisa, estão falando aqui comigo alguma coisa que está acontecendo, muito séria. Eu falei, o que, Jorge? Ele falou, vem aqui na janela comigo. E nós fomos. Ele falou, tá vendo aí? Olha a batalha que está em cima. Eu falei, ô Jorge, eu não estou vendo nada. Eu olhava para o céu ali à noite, não estou vendo nada. Ele falou, você não está vendo nada? Então eu vou te ensinar. Fica de lado para a janela e olha com o periférico da tua visão que você vai ver. E foi o que eu fiz, exatamente. Olhei com o periférico da visão e comecei a ver. Eu vi as naves passando numa velocidade estúpida e parecia realmente uma perseguição. Aquilo parecia um balé, uma perseguição. E nesse meio tempo, toco o telefone, eu me viro e volto para atender o telefone, eu atendo, é a namorada do Helder, a Neuza, na época, desesperada,
e perguntando: Marco, o Helder está por aí com você, alguma coisa? Que eu liguei para casa dele e ele não está lá, tá? Eu estou precisando falar muito com ele, estão acontecendo umas coisas aqui e tal. Eu falei: Helder, vem cá, a Neuza quer falar contigo, ela está assustada com alguma coisa. Eu passei o telefone para ele. Vejam bem, naquela época não havia celular, ok? Não havia smartphone, celular, nada. Ele pegou o telefone e começou a descrever para a gente o que estava acontecendo. Depois ela, pessoalmente, a posteriori, falou com a gente pessoalmente e contou. Ela morava ali na rua Timóteo da Costa, que é uma ladeira que sobe, bem íngreme, no Leblon. É muito conhecido. E começou a acontecer uns fenômenos também dentro do apartamento onde ela morava. Inclusive, os talheres da cozinha estavam voando para o teto, saindo das gavetas. Uma coisa muito forte. As luzes piscavam da casa, né, do apartamento, e ela estava com muito medo. Ela diz depois que falou com ela, ela foi para o lado de fora do apartamento, saiu do prédio, e já tinham pessoas do lado de fora também que estavam acontecendo a mesma coisa, vendo coisas. Quando ela olhou para cima, tinha uma nave enorme, em cima, bem na direção do edifício onde ela morava. E outras pessoas ali também viram, porteiros e da rua, gente da rua que estava passando, todo mundo parou para ficar vendo aquilo. E era exatamente o que estava provocando esse fenômeno. Nós tivemos que fazer um trabalho lá em casa, um trabalho de mentalização, principalmente com o Jorge, que tinha esse contato mais direto com os seres, né? Ele conversou com eles e aquilo demorou um tempo, mais ou menos uma meia hora, e aquilo foi eliminado, ou seja, eles fizeram algumas coisas e depois explicaram para a gente que havia sido furada a barreira, o bloqueio, melhor dizendo, que eles têm, para não, porque acontece, parece que intrusos aqui, né? Vira e mexe, intrusos conseguem furar esse bloqueio territorial, né? E eles são perseguidos e expulsos. Funciona isso de uma maneira muito automática para eles. E para nós era uma coisa que a gente não tinha noção que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Mas a gente estava vendo. Eu vi o poltergeist na minha casa, em seguida vi as naves que o Jorge conseguiu me mostrar, que já não era mais o Jorge, na verdade era o Swanshank já. Ele conseguiu me mostrar a maneira correta de ver e eu consegui ver. Depois toco o telefone, namorada do Helder pedindo socorro, lá no Leblon, que era um outro bairro muito afastado do meu, que estavam acontecendo fenômenos. Então, quer dizer, tudo isso naquele mesmo horário, naquele mesmo período. E foi, assim, muito interessante os fenômenos que a gente presenciou naquela noite, naquele momento que... são coisas que a gente não esquece, né? Porque fenômenos assim, como o da Neuza, por exemplo, de todo mundo na rua ver. No caso, lá na minha casa, era eu, Helder e Jorge, né? Mas no caso da Neuza, aconteceu no prédio todo, né? No edifício todo. E as pessoas na rua que estavam passando e outras que saíram do prédio assustada, como o porteiro, por exemplo, etc., e a própria Neuza, viram a nave lá em cima, que era o epicentro dos fenômenos que estavam acontecendo no apartamento dela, né? Bom, enfim. Tempos depois, eu e Jorge montamos um núcleo de pesquisa. O Helder não quis assim participar, não estava naquela época já com muito interesse na ufologia, porque havíamos passado por alguns processos que eu vou contar depois para vocês, separadamente em outro episódio. Ele resolveu se afastar, né? Eu ainda continuei com o Jorge e montamos um núcleo de pesquisa e continuamos nossas pesquisas. Então o Jorge tinha as pesquisas individuais dele, como ufólogo, e eu tinha as minhas também, e juntos também, né? Em determinado momento, nós tivemos um convite da amiga, professora, saudosa professora Irene Granck, para uma das reuniões do grupo dela. Essa reunião eu fui convidado, o Jorge também. Foi na casa, não foi na casa dela como sempre acontecia, né, no apartamento dela, mas foi na casa de um diretor
diretor de TV, de cinema, já falecido. É uma pessoa muito simpática, né? Eu não vou aqui citar o nome dele porque não tenho permissão para isso. Então, mas, enfim, fomos à casa dele e no horário marcado chegamos um pouquinho atrasado. Uma casa maravilhosa, em São Conrado, aqui no Rio de Janeiro. E o pessoal da Irene estava lá e outras pessoas tal, que estavam convidadas para ir. Inclusive, o Hermínio e a Bianca, na época, eram casados, né? Que havia acontecido aquilo com eles, de serem levados com o carro todo, que era um carmanguia, né? Em Matias Barbosa, ali em Minas Gerais, onde conheceram dentro da nave o Carran, famoso, ficou super conhecido na ufologia. Eles iriam lá também, mas houve algum contratempo e eles não foram. Mas foi a que depois se tornou muito minha amiga, amiga de um monte de gente que frequentava as reuniões depois da Irene, que era a Luli. Luli era uma pianista espetacular, uma musicista incrível, que também havia sido abduzida, né, num local chamado Jaconé, perto de Ponta Negra, que é uma área do litoral aqui do Rio de Janeiro, abduzida com um carro e tudo. Ela estava de carona com um rapaz nesse carro, e esse carro foi levado, é uma outra história, não vou aqui contar agora para vocês. É isso. Eu e Jorge chegamos atrasados, um pouco atrasados para a reunião, já tinha gente na casa, as pessoas já estavam até esperando. Só que tem um detalhe para contar para vocês. Nessa época eu já canalizava um ser, uma energia, uma consciência, que se chama Harian. E essa consciência, ela me acompanha sempre, continua me acompanhando. Me acompanhava naquela época, era como se fosse um guardião, tá? Para vocês terem uma noção. E ele tem mais ou menos 2,20 m de altura, ele é muito alto. E nós entramos, era um corredor longo da porta de entrada até a sala da casa desse diretor, tinha muita gente já lá, a Irene e outras pessoas. Enfim, nos cumprimentamos, fomos apresentados e tal. E eu e Jorge sentamos e começamos a conversar. Aí vieram servir alguma coisa para nós, tal. E dali a pouco, 15, 20 minutos depois, vem uma pessoa que trabalhava na casa e perguntou: o senhor que é o seu Marco? Eu falei: sou. A dona fulana, que eu também vou evitar de dizer o nome aqui, que é uma atriz muito conhecida da televisão brasileira, de novela, então ele falou assim para mim: ela está querendo falar com o senhor. Eu falei: tá bom. Onde é que ela está? Ela falou: está lá na Copa. O senhor pode me acompanhar? Eu falei: posso. Aí falei para o Jorge: Jorge, espera um pouquinho aí. Fui lá. Cheguei lá, essa atriz, claro que eu já a reconheci imediatamente. Ela: muito prazer e tal, cumprimentou e tal. Ele falou: eu queria saber uma coisa de você, Marcos, se você me permite. Eu falei: claro. Quem é esse camarada que veio com você? Eu falei: é meu amigo Jorge, está lá na sala, quer falar com ele também? Ela falou: não, não estou me referindo a esse teu amigo. Estou falando desse outro, muito alto, que te acompanha. Ou seja, ela viu. Aí eu chamei ela mais para o canto e expliquei mais ou menos o que era. Então ela já ficou atenta com o Harian, né? Bom, a reunião aconteceu, tinha mais gente para chegar, principalmente uma pessoa que era o presidente da Apex, que era a Associação de Pesquisas Exológicas, que tinha sede em São Paulo, cuja representante da Apex Rio e presidente era a Irene, mas o presidente da fundação da Apex de São Paulo estava para chegar, que era o doutor Max Berezovsky. O doutor Max Berezovsky era um cardiologista, né? E ele chegou ali a pouco, tal. Eu e Jorge começamos uma conversa muito grande, num canto, com o rapaz que estava com a Luli quando foi abduzida. E o carro era dele.
Era um Fiat 147 na época. E esse carro foi abduzido. Ele e Lully juntos, dentro do carro, foram levados para dentro de uma nave, onde passaram por exames, etc. e tal. E nós, ali numa conversa paralela, perguntamos a ele, e esse carro, onde é que está? Ele falou, tá aí fora. Eu falei, ué, você veio com ele, tá funcionando, tá tudo direitinho? Ele falou, tá. Eu vim com o carro. Aí nós perguntamos, a gente pode dar uma olhadinha no carro? Ele falou, pode. E fomos para a rua, onde estava estacionado o carro, logo ali próximo à casa. E começamos a examinar, mas examinar assim, com as nossas mãos. E eu sentia, em certas partes do carro, assim como o Jorge também sentiu, a palma da mão da gente formigava em certos pontos, formigava muito. Não era uma coisa que parecia que estava sentindo, não, era muito forte. Ela vibrava e formigava. E a gente começou a comentar, e vieram pessoas lá de fora, perceberam que, falou, ué, cadê o Marco? Cadê o fulano? Cadê o Jorge? Ah, estão lá fora, tal. Aí o copeiro avisou, e foi todo mundo querer ver o que estava acontecendo, inclusive o Dr. Max Berezovski e a Dona Irene Grank. E a gente começou a comentar, olha, esse carro tem uma espécie de uma radiação, alguma coisa, em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí o Max Berezovski falou, não é possível, como é que vocês estão sabendo isso? Não, porque a gente está sentindo. Ele falou, então espera um pouquinho. Ele conseguiu lá um batom de alguém, um batom, e conseguiu uma bússola. E a gente ia indicando os locais onde a gente sentia. Ele marcava com um pontinho de batom o carro e colocava a bússola perto e a bússola ficava descontrolada, né? No norte magnético, ela descontrolava. E ele ficou muito impressionado com aquilo. Então, foi algo muito interessante. Depois que todo mundo entrou, que aquilo acabou, eu e Jorge continuamos lá fora com o rapaz. E o rapaz começou a sentir uma dor de cabeça. Né? Ele sentiu uma dor de cabeça, uma pressão. Tá? E o Jorge falou para ele, se afasta da gente, vai se afastando. Quando chegou mais ou menos a uns 6, 7 metros de distância da rua, da gente, no caso, a dor de cabeça parava. Ele falava assim, parou. Aí o Jorge falava assim, então agora vem próximo a gente. Aí ele vinha, começava a sentir aquela pressão na cabeça, aquela dor, ele se afastava. Fez algumas vezes isso. E de repente ele, na distância, já não estava sentindo aquela dor de cabeça, né? Ele grita lá pra gente assim, eu estou lembrado de vocês. Como assim está lembrado da gente? Ele falou, vocês dois estavam dentro da nave que abduziu a mim e a Lully com o meu carro. Vocês estavam, eu sei que eram vocês, mas vocês não tinham essa aparência, esse corpo físico, mas eram vocês. Vocês dois estavam dentro dessa nave. Aquilo foi uma coisa meio chocante, que ele falou com uma verdade, com uma noção, com uma precisão, aquilo veio de dentro dele mesmo. Ele não falou, a gente percebeu perfeitamente que ele não estava inventando aquilo. Ele não estava querendo aparecer, ele não estava querendo criar uma euforia, alguma coisa ali, um estado qualquer. Não, ele estava realmente falando o que ele estava sentindo. Bom, a gente pesquisou isso depois, né? E constatou que realmente aconteceram algumas coisas. A reunião acabou. Tempos depois, eu vim morar. Me afastei do Jorge, porque o Jorge, por vários motivos, foi morar no Rio Grande do Sul por um período. E aí, o Helder também tinha se afastado da ufologia, com receio de algumas coisas. Então, fiquei eu na minha casa, o Helder na dele e o Jorge viajou para o Rio Grande do Sul. E assim ficamos um bom tempo. Tempos depois, quando eu me casei, em 1998, eu vim morar no bairro atual que eu moro. Estou até hoje aqui, 25 anos já. Ou melhor, vamos para 26 agora. E aqui eu reencontrei o Jorge. Ele havia voltado de viagem, havia colocado o nosso núcleo de pesquisa novamente para funcionar, para atuar. Entrei em contato com ele, a gente marcou um encontro e aquela amizade voltou automaticamente. O Helder não. Nesse momento o Helder continuava afastado em outras coisas. E um certo dia Jorge falou assim, eu quero te mostrar um local onde eu tenho contato. Eu falei, vamos sim. Combinei com a minha esposa, pegamos o carro e fomos. Eu, minha esposa e o Jorge.
ao local no litoral do Rio de Janeiro. Ele mostrou a pousada que ele ficava sempre hospedado quando recebia o aviso de que teria um contato para algumas informações, alguns trabalhos. E lá, um local extremamente bonito e isolado, ele nos contou várias coisas e mostrou o local. E eu vou mostrar as fotos daqui do local, né, para vocês. E lá ele tinha muitos contatos, né? Ali era um local realmente preservado para os contatos dele, que eram os contatos que aconteciam de madrugada, né? Ele saía da pousada e subia uma certa montanha lá. E lá naquele platô daquela montanha é que era feito os contatos, né? Aconteciam os contatos com ele. Então, por exemplo, ele estava em casa e recebia uma mensagem mental, ouvia a voz, né, marcando, e ele pegava o carro e ia, ou imediatamente, ou quando tivesse sido marcado, né, a data e o horário que fossem marcados. Então, ficamos conhecendo o local, além de um outro local que ele tinha também, que aí era mais próximo, que era no Alto da Boa Vista, um determinado ponto do Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista é uma espécie de uma serra que temos aqui, que divide um bairro ao outro. Do outro lado é a Barra da Tijuca, a famosa Barra da Tijuca. E é uma espécie de serra que você sobe de um lado, desce para o outro e vice-versa. E ele, então, em determinadas madrugadas, determinadas noites, ele ia para um determinado ponto, né, dessa serra, e lá havia o contato, não na rodovia em si, mas fora da rodovia, num certo ponto, onde ele descia pela mata e lá aconteciam os contatos do Jorge. Bem, o Jorge me mostrou muitas coisas, né? Através dele recebi símbolos, idiomas, origens, soube muita coisa a meu respeito, né? Muita coisa a respeito do Elder, ou coisas que foram se confirmando ao longo do tempo, principalmente atualmente, cada vez mais, porque essas informações elas vêm vindo, né? No primeiro momento te assusta, né? Foi o meu caso. Depois a coisa vai sendo digerida e entendida e aceita e experimentada, né? Porque a gente tem sempre que experimentar para ver se aquilo é realmente o que diz ser. E foi assim a nossa convivência, né, nos cursos que ele dava de parapsicologia, de hipnose e outras coisas mais, a parte energética, né, como usar a sua energia. E a nossa amizade continuou até que ele foi para a Irlanda, passou um tempo lá na Irlanda, e eu fiquei aqui trabalhando com o grupo e tal. E quando ele retornou, ele estava com problema de saúde. Esse problema foi se agravando, infelizmente. E no carnaval do ano 2000, eu recebo uma mensagem dele, na época secretária eletrônica. Eu estava viajando, ele me ligou e eu não estava, então não tinha celular. Então quando eu cheguei, eu recebi a mensagem dele. Era o último dia de carnaval, quando eu retornei da viagem, né, com a minha esposa, e aí tinha uma mensagem na secretária dizendo assim: Marco, eu preciso muito falar com você, é urgente, eu tenho que te entregar algumas coisas, tenho que te mostrar outras. Então, eu estou aqui no sítio, na fazenda, né, no caso, passando o carnaval aqui para descansar um pouco desse problema que eu tenho. Assim que eu retornar, eu entro em contato com você daqui a alguns dias, eu vou estar voltando para o Rio de Janeiro, e assim que eu retornar, a gente marca um encontro que eu preciso conversar muito com você. Foi esse o recado que eu encontrei na secretária eletrônica do Jorge. E foi a última vez que eu ouvi a voz do Jorge. Dias depois, recebo um telefonema. Pensei que fosse o Jorge, era a esposa dele, me avisando do falecimento dele. Que ele havia passado muito mal, pouco antes de retornar ao Rio. E a família teve que trazê-lo às pressas, de ambulância e tudo, aqui para o Rio de Janeiro,
mas que infelizmente não foi possível salvá-lo. E assim foi mais um amigo meu, né? Que em 1994, como eu já falei, eu havia perdido entre aspas, né, fisicamente, o Helder, que partiu, né? E no ano 2000, então, se foi o Jorge. Nós éramos um trio que trabalhávamos no mesmo projeto, em áreas diferentes, sob o controle de um mesmo comando, vou chamar de comando, que acho que é mais familiar para vocês. E restou eu. E uma das partes desse trabalho é essa divulgação, que hoje eu faço aqui solitariamente, infelizmente, para vocês. Bom, esse é o episódio número 8. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo episódio.